Boa noite. Bom, gente, lembra que eu comentei ontem que hoje teria novidades? Acho que eu vi que é o seria. Como assim não vai vir hoje? Porque não gostou da mudança do screenshot. Não gostou? E nosso pé de vento, pé de coelho tá aí. Peraí. Então, falaram pra mim ontem, sabe que foi assim, só de passagem, eu olhei, eu falei, eu falei assim, eu falei lá, mas não liguei muito, sabe? Bom, gente, vamos lá. Hoje, a nossa aula de projeto integrador. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, nós tivemos uma nova alteração do projeto. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Oi? Mas já teve. Vocês querem duas? Pode ser também. Não. Vocês estão muito engraçadinhos. Bom, então vamos lá. Ó, gente, a gente teve uma alteração do projeto integrador. E aí, aqui, é mais qual é o objetivo do projeto que vocês estão cansados de saber. Nós vamos pesquisar, estudar, aprofundar o conhecimento que a gente tem nas aulas de segunda-feira. Então, todo o conteúdo que a gente estuda na segunda, a gente vai colocar em prática hoje, terça-feira. Show? E como que a gente vai fazer essa prática? A gente vai fazer essa prática pesquisando um ato administrativo. E qual que é a mudança efetivamente que nós tivemos? Peraí, deixa eu pegar aqui. Lembra que quando eu comentei com vocês sobre o que seria o projeto... Nossa, ficou ruim aqui, hein? Peraí. Qual seria o objeto do projeto integrador no primeiro sprint? Qual era o objeto do primeiro sprint? O objeto do primeiro sprint era a pesquisa de um ato, tá? Qual ato? Decreto, portarias ou instruções normativas. Vocês iriam escolher um e fazer a pesquisa e a estruturação de todo o projeto em cima de um desses atos que vocês escolheram. Qual vai ser a alteração? Vocês vão apresentar no sprint 1 3 atos. Vocês já não estão pesquisando, gente? Não teve muita mudança. A partir do momento em que já há uma pesquisa, a diferença é, em vez de você apresentar um, você vai apresentar 3. É a única diferença. É obrigatório ser um ato. Não, você pode escolher 3 atos administrativos. Pode ser 2 decretos? Pode. Claro que se você tiver a intenção de realmente fazer isso aqui valer a pena, você vai pesquisar um de cada. Porque a partir do momento que você pesquisa, você estuda. Ok? Então, você vai pesquisar e você vai apresentar 3. Então, a gente vai apresentar como? Olha, eu vi esse e esse. Ponto. Juntou. Acabou. Você cumpriu o primeiro sprint. Qual a data de entrega do primeiro sprint? 30/9. 30/9. A entrega do primeiro sprint. Tá? E aí, a gente já está trabalhando o sprint que vocês estão escolhendo. Certo? Vai ser o segundo, salvo engano, é dia... Eu botei já lá para vocês. Dia 11, não é? Dia 11/9. Então, o primeiro é dia 30/8. Não, 30/9. Calendário da instituição. Por quê? O que aconteceu?
como houve essa alteração, provavelmente jogou o prazo por causa dessa alteração. Mas a gente já está trabalhando o que vai ser entregue. Por isso que vocês vão manter a entrega do Sprint 2. Sim. 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 Esse é o Sprint 1. Qual é o Sprint 1, gente? O grupo deverá pesquisar, selecionar e postar 3 atos jurídicos. É só postar 3 atos jurídicos. Não, são 3 atos jurídicos que você vai postar. É claro que tá no péssimo já. Já. E aí, esse vai ser o conteúdo, tá? A informação daquilo. Só um vai entregar do grupo. Um vai fazer a postagem. E aí coloca o nomezinho de quem vai fazer a postagem dos outros integrantes do grupo. Para eu poder saber, gente, se vocês não entregarem qual é o grupo. Se tiver fora da regra do programa, também não vai. Show? Segundo, a mesma coisa que nós já estávamos falando anteriormente. Tá? Não muda isso aqui. Como é que está o trabalho de vocês? Gente, olha a cara de todo. Mas vamos lá, quando vocês escolheram um, vocês não viram outros? Sim. Você vai pegar aqueles que você já tinha escolhido e vai colocar junto. Tá? Acho que vocês só que já foram direto em um, né? Nós já trouxemos ele do antigo do projeto anterior. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Gente, separem 2 grupos de 5, vocês. Hoje. Rapidão. Tem 10, gente. É só para fazer a aula de hoje. Com camisa e sem camisa, gente. Separação. Pelo amor de Deus, eu quero você. Beleza. Oi. Sim, então, mas via de regra, ele funcionou entre decretos, portarias e instruções normativas. É. 11/9. Galera que está online, se vocês tiverem grupos, seria interessante a gente trabalhar isso em grupo, porque é para vocês terem uma ideia de como que vocês vão colocar isso em prática, tá? Como que isso pode ser apresentado. Deixa eu baixar aqui. Júlia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também? A data da entrega é 30/9, tá? 30/9. Professor, esse PDF. Não vamos falar sobre 3. O que teve de alteração é que a pesquisa, gente, dá uma segurada. A pesquisa do item 1, do Sprint 1, em vez de você apresentar uma pesquisa, você vai apresentar 3. Qual a mudança prática? Em vez de você juntar um decreto, você pode juntar 3 decretos ou você pode juntar uma portaria, um decreto, uma instrução normativa. O Sprint 2 vai mudar alguma coisa? Não, é a análise do que você já havia escolhido. A diferença é que a pesquisa, você vai me comprovar que você realmente fez uma pesquisa. Só isso. Mas no segundo sprint, então, nós iremos apresentar, focar em um decreto. E aí, vamos
a uma atividade prática hoje, para vocês entenderem um pouquinho como que pode ser feito e qual a linha de raciocínio que vocês podem seguir. Depois você vai perguntar o que é para... Ari, depois você vai perguntar o que é para fazer e não vai saber. Então, vamos lá, gente. Ó, a ideia é trazer um caso prático e a gente vai apresentar esse caso prático, alguns questionamentos que vocês podem nortear, inclusive na pesquisa de vocês. Beleza? Então tá. Galera que está online, se vocês tiverem grupos e quiserem colocar dessa forma também, pode ser. Aqui eu separei em sala 5 e 5, para a gente estudar o caso e discutir o caso, tá? E vamos tentar fazer uma dinâmica, vocês pensarem e falarem um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Caso prático 1. Qual é a situação? João é servidor público em uma repartição pública e durante o exercício de suas funções, por que é importante falar que o que vai acontecer aqui foi durante o exercício de suas funções? Quem sabe? Ele está dentro da repartição pública. Exatamente. Ele está dentro do contexto público. Ele está atuando em nome do poder público. Porque ele poderia atuar como privado. Não, ele não está atuando como privado. Ele está atuando como poder público, ok? Emitiu um parecer técnico que foi considerado inadequado pela chefia imediata. Semana que vem, a gente vai ter aula sobre poderes da administração pública. Tá? E aí a gente vai falar também sobre poder hierárquico. Foi considerado inadequado pela chefia imediata. Em razão disso, a chefia decidiu anular o referido parecer. Lembra sobre a extinção dos atos administrativos? Quando eu falo em anular, eu estou falando de um ato administrativo? Oi? Olha que eu tenho duas dinâmicas. Tá indo pelo caminho certo. Legal. Ó, vamos pensar o seguinte. Já vou colocar vermelho de sangue, João. Deixa eu colocar isso aqui para trás para eles poderem ver. Mais gente na sala. Hã? Mais gente na sala. Ó, vamos lá. Eu tenho anulação, certo? E do outro lado, revogação. A anulação ou invalidação do ato administrativo, ele diz respeito a quais critérios que eu estou analisando? A legalidade. Então, aqui eu tenho como base a legalidade. A revogação, eu tenho como base oportunidade e conveniência. Legal? Então, aqui eu tenho oportunidade e conveniência. Beleza? Quando eu falo de anulação, legalidade. Logo,
conveniência, eu estou falando estritamente do poder da administração, apenas praticado pela autotutela. Beleza? Entenderam, gente? Depois de bloquear. Autotutela. Entenderam? Então, aqui eu estou falando de anular e ele foi finalizado pela chefia imediata. Eu tenho 2 pontos. Então, eu tenho um ponto que foi feito pela administração pública e houve uma anulação. Ou seja, olha que a palavrinha inadequado. Então, eu estou falando do quê? De oportunidade e conveniência. Entenderam? Não, pera, gente, eu confundi. Eu estou falando sobre... Eu estou falando sobre o quê? Revogação. Não, pera. Eu quero falar sobre revogação, né? Eu estou falando sobre o quê? Sobre legalidade. Que pode ser praticado pela administração pública. Entenderam? E aí, o que eu quero que vocês discutam em sala? Primeiro, deixa eu apagar aqui. Como o parecer técnico emitido por João se enquadra no conceito de ato administrativo? Por que o ato praticado pelo João é um ato administrativo? Vocês vão conversar. Beleza? Beleza? Mas está incompleto. Entenderam? Primeiro ponto. Segundo, a classificação do ato administrativo. Qual seria a classificação do parecer técnico emitido por João? É um ato vinculado ou um ato discricionário? É um parecer, gente. Vai discutir aí. Terceiro. Vai discutir aí. Terceiro. Posso já... Calma aí, deixa eu voltar aqui para eles. Me avisem quando vocês tirarem o print, tá? Aí, ó. Hã? Por que o ato praticado pelo João é um ato administrativo? Por quê? Entre vocês. Você cai dessa, né? Aí, vamos lá. Terceira. Os atributos do ato administrativo. Identifiquem os atributos presentes no parecer técnico do João e discutam quais se manifestam nesse ato. Quais são os atributos, gente? Vocês lembram? Não. Discricionário ou vinculado, ele é uma classificação. O ato ou é discricionário ou vinculado. O atributo
Autoexecutoriedade. Legal? 4. Modalidade da extinção do ato administrativo. A anulação do parecer técnico emitido por João é uma modalidade de extinção válida, porque já está aqui. Por quê? Quais são as hipóteses de anulação de um ato administrativo? Legal? Então vai, gente. Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta a conversar. Quem quiser a cola da primeira parte é R$10. Tá errado. Por que ele quer R$10? Ah, você quer R$10 pra quê? Ah, por favor. E ó. Eu ganho a minha por 2. Mas, gente, ó, só para vocês terem uma ideia. Vocês entenderam como funciona o parecer? O que vocês vão trazer dentro do parecer? E outra, aqui eu não coloquei, vamos ver se na próxima eu quero deixar um pouquinho mais complexo aqui para vocês. E aí a gente pode trazer a classificação contra a forma, contra a modalidade. Vocês podem trazer tudo isso também, mas vamos para essas aqui por enquanto. Gente, quem chegou agora, se juntar aos grupos, são 2 grupos, o grupo da janela e o grupo do meião, para discutir o caso e responder isso aqui para a gente conversar em sala. Não, vou não. Discuta com os coleguinhas. Não, só colocando ali para fazer escrever, para aparecer. Você vai escrever aí. Ah, então tá bom. Isso é você como advogado, você vai fazer assim. Eu vou ler uma coisa para vocês. Mas eu vou montar um modelo para vocês para vocês verem como tá. Mas então, você vai entregar isso no final. Ah, não vai estar gente. Não se coloca agora que você vai ter que me apresentar, então você vai fazer. Posso? Não. Ainda não precisa escrever na revogação de Pronto? Obrigada, Tina. Obrigada, De nada. Gente, não esquece de dar baixa. Dá
quem pegou hoje, tá, gente? Se quiser mais um, eu te dou, cara. Mas também pequeno, né? Ali é o seu. Galera do online, vocês entenderam o que é para fazer? O conceito de água. Não, é uma alternativa de dar isso é sua função. Aí, essa daí que a gente estava falando. Não, ele já entendeu, já entendi. Ele já entendeu o que ele estava falando. Agora a gente tem que falar por que é uma administrativa. Por que o ato de julgamento? Porque ele estava lendo isso da é isso? Não tinha subido para o Não tinha preenchido o tempo. esse quadro ficado inicial do presidente é quase. É quase, porém. Mas não foi coroado o ato inicial. Então, assim, mas é vinculado. A coisa mais assim, essa classificação apareceu. Seria aparecer. Classificação aparecer. Aparecer seria uma atividade ou solucionar. Esse aqui é o literalmente pareceu. Deve ser a dele, que apareceu. E aí a chamada vinculada de institucional. Acho que é vinculada porque ele É dentro da legalidade. Ele tem limite, mas ele está dentro da legalidade. Pode criar um. você vai saber se pode dar mais. Você fica voltado. Ah, não, esse aqui eu peguei um fornecedor da empresa lá. Mais uma vez, vai comprar? R$10 também? Minha mãe tá tão merda, cara. Pode aparecer e eu acho que
Os atributos do ato. Os atributos. Esse então, essa interatividade. Você passou pela quinta série, já acabou com só se você vai alguma coisa. Só se eu conseguir. E aí, gente, como tá indo? Mariana, você levantou uma mão sem querer ou você realmente tem alguma dúvida? Pela chefia, Ai, desculpa, Mariana. Eu apresentei as alterações que nós tivemos no Sprint 1. E qual é essa alteração? Vocês estão fazendo uma pesquisa dos atos administrativos, correto? Não, estou lendo a coisa. Classificação não é tipicidade. Mariana? A pergunta é se é qual a classificação para esse Tá. técnico. Então, essa pesquisa, em vez de você juntar no portal acadêmico apenas um ato administrativo, você vai juntar 3 atos administrativos. Esses 3 atos administrativos precisam ser necessariamente um decreto, uma portaria ou uma instrução normativa? Não, não precisa. Ai, professora, decidi pesquisar só portaria. Não tem problema. Decidi pesquisar 2 portarias e uma instrução normativa. Não tem problema. Você só vai juntar esses 3 atos lá e o restante do Sprint 2 e Sprint 3 permanece a mesma coisa. Então, você vai ter a sua escolha e aí a sua escolha a gente vai fazer algo parecido com o que a gente está fazendo hoje, tá? Por isso que eu até trouxe esse exercício para vocês entenderem como vocês podem analisar a pesquisa de vocês. Então, você vai entender, você vai explicar o que é um ato administrativo, você vai entender, você vai classificar esse ato administrativo, você pode aplicar atributos desse ato administrativo e você pode falar também, eventualmente, se ele foi objeto de uma extinção, como que aconteceu e como que poderia acontecer a extinção desse ato. Beleza? Pode pegar, gente. Obrigada. De nada. Não, é só obrigada. De nada, De nada, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pela central que tem ali no portal. Vocês conseguem me mandar. Vocês podem me mandar mensagem pelo nosso grupo que a gente tem também. Vocês podem me mandar mensagem por lá, a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? E aí, tentem resolver essas questões, tá bom? Para vocês já treinarem como que vocês vão analisar um ato administrativo, tá?
Aí a gente lê todos os atributos necessariamente estão usados nos atos administrativos, ele tem todos. É para a gente falar qual que ele. Por que você sabe? E aí? Não quer ficar para o nosso grupo? Você já pegou? Essa contratação também. Então a gente tem que pegar quais atributos tem no ato. Sim. Ele não é um atributo único. É um ou outro? Legitimidade é uma legitimidade. Célia, a data do primeiro sprint é dia 30/9, tá? E a do segundo é dia 11/9. É isso mesmo, 30/9. Primeiro, que essa pesquisa de 3 atos administrativos e aquele rascunho dessa análise que nós vamos fazer do ato administrativo escolhido por vocês, dia 11/9. Ele se manteve, tá? Por que ele ficou antes? Porque vocês já estão fazendo. Só teve essa alteração do primeiro. Professora, então, agora só é um ou outro, todos esses. Porque assim, ela não quer mais. É isso? Você tinha que saber. Você ia dar aula sobre isso? Eles não legitimidade que a gente está agora, aqui é presumivelmente legal. Mas também tem que ter convicção, mano. Fala com convicção que tá certo. Esse meio da China. É esse mesmo. Pronto, tem que segurar com o contrário. Então, tem imperatividade? Mas ele Não se não. aplica ao particular. A interatividade é independente da participação da concordância de um particular. Não, mas não tem particular. Não, Célia, 30/11/9, tá bom? Então, mas a questão é que não existe particular nesse caso. Deixa eu até confirmar, porque é tanta data que vocês estão me deixando maluca aqui, peraí. É um ato mesmo, é ligação pública. Então, Essas informações já estão no nosso grupo, tá, gente? Lembrando isso que é muito importante. Tá com dúvida de alguma data, de alguma informação? Tá lá no grupo. Professora, boa noite. Só um minutinho, tá? Ó, 30/9 o primeiro sprint e o segundo sprint, 11/9, tá bom? Dúvidas tem lá no grupo, todas as datas para vocês não se perderem. Vocês estão conseguindo resolver as questões de hoje? Eu vou chamar alguém aqui do online, tá? Para a gente conversar um pouquinho depois. Vai colar, professor. vai colar. Não, é aquela questão da figura, ela complica, ninguém se lava descansado. Ele, assim, por exemplo, você pega o cara, a partir de hoje é nunca e se você vai falar alguma coisa, a gente perguntar, ela vai e se solta. Ela não precisa de. Então, eu acho que ela não tem. Beleza, já tiramos isso.
interatividade e o veracidade. É legitimidade. Então, até agora a gente só tem a legitimidade. Ela até falou que estava respondendo. Legitimidade. Ela respondeu que estava respondendo. Uma garantia particular. Se não tiver na lei, não tem discricionalidade. Então, mas ele foi anotado para não estar na lei. Então, mas será que inclui diversidade? Ele não parecia ter. E aí o chefe dele falou que estava fora dos padrões. Inadequado. Não, vai haver também da anulação. Anulação social dentro da falta de legitimidade. Isso. Legalidade. Ou seja, legalidade tem legitimidade para os padrões. Não tem legalidade porque não foi legal que foi anulado. Anulação. Mas ele tem. Então, a gente passado Anulação. beleza, agora atributos vai ser. Se você quiser fazer alguma coisa, tem que ter alguma lei para aqui. Beleza, aí não tinha necessidade de. Tá lá na lei que ele pode fazer parecer. Ah, mas foi. Só fez errado, mas ele pode fazer isso. Ah, não. Tem os nomes aí que não tinha material. Ela não tinha material. Tinha que ver para saber se tem. É a qualidade e virtude da velocidade. Pode existir de terceiro relação. Só incluir o chefe. O que
atestados, quando você vai buscar tipo, no cartório, eu estou achando que é veracidade. Eu acho que não é legitimidade. Porque ele, como administração, já está falando, essa máquina está quebrando. É um documento que prova alguma coisa, como uma certidão. Eu acho que porque assim, eu sou a administração pública, a gente tinha que fazer uma parecer técnico sobre uma máquina. Aí ele foi lá e escreveu o chefe dele. Significa que aqueles que estão aqui simplesmente servem sim da cidade. E não necessariamente instância e não legitimidade. A legitimidade é uma ação que é baseada na lei. Não assim. Coisa na lei que fala de veracidade, legalidade. Vamos parar de falar, calma. O AD está meio. Eu acho que não tinha precisão. Não, tava. Então, mas ele estava contra a Proguaru, ele não era advogado da Proguaru. Então, aí é um advogado particular, enfim. Sério, o grupo que eu falo que há essas informações, até para não ficar repetitivo, é o Classon. O Classon que, inclusive, a gente já colocou aqui em todas as aulas que você já estava presente, tá? Se você quiser, eu encaminho de novo o link para acesso. Deixa eu puxar aqui, vou colocar para vocês. Mas isso aqui não pode ser que ele esteja falando a mesma coisa que pode falar da felicidade. Legitimidade e nossa, ele próprio e tudo usado para E na veracidade é que ele se mostra quando ela tinha uma administração pública tinha tecnologia, ele necessariamente deve. Esse é o link de acesso, tá? Para todas as informações relativas a essa matéria. Não, parece que tem. Pode ser que ele tenha alguma coisa. E aí, gente, dá para fechar? Todo mundo se mata na pergunta se dá para fechar. Não dá, não? 10 minutos, eu fecho. Não, porque senão tem um segundo caso. Ó, e aí eu quero que vocês elejam uma pessoa que vai falar. Quem vai ser o professor? Por vontade, sorteio, sorteio vai falar. Ó, 10 minutos. Tá, então a gente vai a gente vai. Não precisa muito mais porque ela está respondida, ela parou. legitimidade. Legitimidade, Aí, ó, tipicidade. Só. Ah, não, legitimidade a gente não tem. é a questão das certidões, as informações prestadas. Você sempre vai lá e tem. Legitimidade não é. Legitimidade não é porque aquele criou a obrigação. Não, a veracidade, ele não vai ser informações. Só esses dois. Não, alguém tem foto da Não tem foto. Na pergunta. E a gente precisa voltar a tirar a foto. Não precisa disso. Ah, não, foi considerado pela chefia. Então, ele tem que usar a administração pública. Ele tinha um parecer técnico considerado inaplicado pela chefia. A gente chegou no terceiro. Então, não pode ser verdade.
Alto não, alto executor. Não depende do que você fala assim, a alta executoriedade a gente falou. Quando a gente já está valendo. Tem coisas que você tem como judiciário para ser aprovada aqui. Então Ele tem que estar dentro da então é isso. Ele fez, deu errado, mas não ficou lá. Só ele já fez, só administração. Caralho, mano! Se liga, pega a mim, João. Tá, agora a quarta. Coloca aí, alto executoriedade. Alto executoriedade. Alto executoriedade porque a gente coloca. Não precisa. Nossa senhora. Não, só deu 10. Aí agora, extinção. Não, mas fala, mais pergunta. A hipótese da anulação vale. A anulação do parecer técnico de projeto é uma modalidade de extinção válida. Sim. Quais são as hipóteses de anulação? De um ato administrativo, não desse. Aí, não vai legalidade. Então, existem denúncia, retirada da cassação e caducidade. Essas daqui, ó. Pega aqui. Denúncia, retirada, revogação, cassação, caducidade. Tem que pegar. O devedor manifesta ausência de interesse, não é renúncia. Retirada. É uma anulação, não retirada. A anulação vai estar retirada. É uma retirada. E aí ele vai aprender quais são as hipóteses de anulação de uma ato. É retirada. Não é retirada da formalização. Você transar de ato ilegal, exatamente. Eu vi percebendo que ali é provocada pelo poder judiciário. Se for provocada pelo poder judiciário, é isso. Porque tem dois tipos. Isso não foi provocado, né? Não foi provocado. Mas é retirada. Não é conveniência de comunidade. É só retirada, só tem isso. A pergunta aqui tem que colocar quais são todos os modos de anulação de ato administrativo. Aí é renúncia e retirada e cassação. Isso aí, retirada. Aula já! Retirada, cassação. E aí? Cassação. Caducidade. É um ato indireto. É que ele seria um ato administrativo para anular um ato administrativo. Pode ter um ato delegado da edição de um novo ato, ou a pede a manutenção daquele que é Por exemplo, funcionário. Ó, eu acho que o Luiz tem que fazer primeiro só porque ele chegou agora. Ô, Só professora, assim. você viu? Eu cheguei quietinho, mas tem um negócio que eu acho não, mas a pessoa foi brincando. O Luiz estava bem na piscina, lá na essa é a cabeça dele, ó, parece um rato de Thiago. Eu tomo banho, né, cara? Não sei se você faz isso todo dia. Aí chega o papel da OAB para meter a mala. Esse professora que eu tenho, né, um pouco de
vai mostrar uma pessoa na Ferrari, também tem medo dela. É, só a prerrogativa pra ela. Mudou, professor? Só que, ó, deixa eu te falar. No sprint, você só vai apresentar qual é o decreto. Esse aqui é praticamente o sprint 2. Ah, é? Então eu exagerei. Falei demais. Você vai trazer qual é o decreto. Você vai me apresentar qual é Só o o decreto. decreto, mais nada. Você vai juntar. Não, que esse cara aqui falou que tinha que fazer isso aqui, que na Esse sua é o 2 primeira e aula. o 3. É o 2 e o 3. Então eu só vou apresentar o decreto. Eu pego, coloco o decreto simples lá e pronto. É, Isso aqui eu posso guardar. o 3. Tá, o que mudou? A data. Primeira data, 30/9, do sprint 1. E 11/9, do sprint 2. Mas o split 3. 3 atos. só os atos, mas Só os atos. Olha, do jeito pensei que tá. nesse, nesse, E eu, os nesse. atos, coloco lá no time. É. E aí só faz uma capinha para você poder colocar quem são as pessoas, tal, tudo bonitinho. Não, então, aí você só põe a capinha assim. Joga E no os seu decretos. modelo. É. E aí os 3 decretos. Basicamente é isso. Vou guardar esse. Mas é isso aí. É isso aqui. Esse é o 2 e o 3. Você tem o sprint 2, Aqui. que é o esqueleto, e o sprint 3, que é a versão final. Então você vai me apresentar os 2. Eu vou falar, olha, você pode implementar isso, dá para você adequar isso. Você já pensou? A gente está fazendo aqui. Eu trouxe um caso prático para vocês analisarem. Entendeu? Então, e aí passa para você de novo. Não, seu e-mail. Ele passa no seu e-mail que eu escolhi agora. Não, o que você vai escolher é pelo sistema. Ah, lá no sistema tem já. Então, eu tenho que Mas o abrir o sprint portal. 1 já 30. Não, tudo bem. Eu abro o portal, eu tenho que colocar um decreto, uma... Você escolhe 3 atos. Eu posso escolher eles e te mostrar. Eu escolhi e foi. Escolheu e foi. Quando você me mostrar, a gente vai conversar. E olha, dá para seguir por esse aqui. Qual que você escolheu? Eu escolhi isso. É isso. Tá? Deixa eu pegar aqui que tem mais perguntas. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Tá certo, trabalho. Então, esse explicar não. É isso. Seu 2 você já fez, já fiz depois. Foi o que eu falei, ele já fez o 2. Aí, Que na verdade a entrega é dia 11, já mais perto. que é a mais perto, porque já era para estar encaminhado. Sprint 1 eu só pego então o decreto que eu quero, vou lá. Você pode fazer no modelo que ele colocou. Você pega o PDF, só faz uma capinha com o nome de quem está participando, para eu poder saber quem são os participantes e tá pronto. Enquanto os papais estão trabalhando naquelas mesas gigantes nas casas deles. Quem fez já? Muito bom dia. Quando eu trabalhava lá,
você consegue Eu falei na hora, não, você vai estar bem fácil. Pode notar que a camiseta do marido dele, ó. Comandante Febo. É o Febo que essa O namorado dele, a camiseta lá, ó. Cabo Febo, Cabo Raio, sei lá. Qual tá no meio? Cabo o quê? Hã? Quantos metros tem de altura? Carro. É um carrozão. É o apelido do seu namorado? O cara é. Ixi, foi eu, caralho. Pô, você tá falando com matéria? E aí, dá pra ir? Terminaram? Faltou o que aí? Aula de matemática 1 mais 8. Tinha um moleque mais magro que você, velho. Uns 40 quilos. Aí ele entrava na sala, ele olhava assim pra ver se tinha lugar, no meio de todo mundo, e ele entrava assim, ó. No meio de todo mundo, velho. Gente, esse moleque é doido da cabeça, velho. Já era? Acho que já tá. E você tá no mercado? Você a gente já voltou, você não tem nem história ainda. Eu preciso. A gente vai falar. Gente, terminou aqui? Só que eu não sei fazer que
Gente, falta muito aqui, ó. Aqui já terminou. E aí, foi difícil? Não, porque você não fez nada. Mas a apostila tem. Mas você ficou ligado? Porque assim, quando você estiver em prova, É, sim, é. A gente está tendo que ver vocês têm lá a formação do decreto, a criação do decreto. A gente fez na prática, ele passou as aulas, vai começar Você está aberto, vai ter que falar sobre aquela tempo. Gente, ó, mais 10 minutinhos eu vou encerrar. Passa outro. Quer começar? Quer começar já? Posso, eu fiz igual. Sabe o que é? Luiz, vamos lá. Classifica o conceito de ato administrativo que não dá de cancelar. Tem que ser o processo que a professora passou. O João, você não sabe qual é. O João. Ele não apareceu aqui. Ah, não dá, mas eu achei nada direto. Que é uma coisa. Na verdade, uma semana antes da prova, eu pego e faço a resolução.
O livro na sua frente porque é de graça, de graça tem lição na tela. Eu acho que já deve ter feito. Gente, vamos lá? Vai ser o Ari mesmo aqui desse lado? Quem vai vir desse grupo? Quem? Não, vai direct. Vai arrumar. A direct está sem mega hoje. Quem é dono do grupo? Quem é dono do grupo? Valdirão? Valdirão que vai? Valdirão? E aí, Valdirão? Eu chego com chamada análise bank lá, assim, o pessoal fica todo olhando, cara, o que é esse bancário aí, cara? Bancário, mano. Cadê o cara do anterior? Vamos aí, pode ser. Então vamos. Ô, Valdirão, cadê? Chega aí, mano. Vamos, gente, senão não vai dar tempo. Ô, patriota, vem cá. Dá rebel aí. Vem cá, Jacaré, velho. Já tem que dar rebel aí. Ó, galera, vamos lá prestar atenção nos coleguinhas. Gente, ó, presta atenção aqui na frente. Vamos lá. Bom, primeiro, me falem sobre o caso. Vocês lembram? Vagamente, professor, poderia voltar o slide? Vou voltar aqui para vocês. Já tá ótimo. Vai brincar. 1-0. Vai, vamos lá. No caso prático, Aline, fala quais os pontos que você destacou para você fazer a análise dele. Você achou que era só uma perguntinha? Pegadinha Mas na 10 minutos. Vai, vamos lá. No caso prático, quais os pontos que vocês utilizaram de destaque para preencher aquelas perguntas? E aí eu vou explicar por que eu estou perguntando isso. São alguns pontos que a gente vai passando aqui que dá a entender o porquê nós estamos falando de um ato administrativo. São outros pontos que vão demonstrar se é um ato vinculado ou discricionário. Ele vai trazer também o que eu posso encaixar aqui quanto aos atributos do ato administrativo. E, consequentemente, aqui já tem a extinção do ato. Como se deu essa extinção? Qual a modalidade da extinção do ato administrativo? E aí vocês vão me explicar o porquê disso. Então, vamos lá. Ari, quais os pontos que você destaca aqui? Boa noite, pessoal. Os pontos a serem destacados, no caso exposto por meu grupo, foram os seguintes. O servidor público, tá? O que me garante legitimidade do ato, o exercício de suas funções, que também traz a questão da legitimidade aqui, o parecer dele foi considerado inadequado pela chefia imediata dele e a questão de anulação do ato administrativo. Esses foram os pontos principais que o meu grupo percebeu, professor. E a partir disso nós trabalhamos eles.
Ó, em relação ao nosso grupo, professora, é o seguinte, ele se enquadra porque ele está revestido de autoridade. Ele está dentro de um contexto público, então ele emitiu esse ato, só que por ele estar revestido desse ato, a chefia revisionou esse ato e constatou que ele estava ilegal. Então ele tinha um parâmetro para poder, a chefia dele também tinha um parâmetro para poder fazer esse autocontexto da análise, né? E interpelar ele. Aí eu vou fazer duas perguntas, não só para os dois, mas para todo mundo. E para a galera que está online também. Vocês falaram sobre a legitimidade simplesmente pelo fato dele ser servidor público. Só o fato de ser servidor público dá legitimidade? E aí eu vou fazer uma pergunta direcionada. Esqueci o nome dele. Paulo. O simples fato dele ser servidor público dá a presunção de legitimidade? Por quê? Por quê? Porque conforme o conceito do gato, que tem vários outros requisitos para ser animado. Na verdade, mais ou menos isso. Mas por que eu te chamei? Porque era exatamente o que a gente estava conversando. Você ser meramente um servidor público não te dá legitimidade. Quem vai te dar a legitimidade? A lei. O servidor público aqui só nos chama a atenção de que pode ser um ato administrativo. E por que pode ser um ato administrativo? Porque se ele estiver sendo exercido nas suas funções, é um ato administrativo. Se eu estou agindo como um particular, não é um ato administrativo. Servidor público, você fecha um contrato de locação. É um ato administrativo? Não. Particular. Ele só vai se tornar, ele só tem a investidura de ato administrativo se ele fizer o exercício das funções dele. Ok? Show? E aí, um outro ponto que eu quero chamar a atenção e já parabenizar. Qual parte que ele mostrou, e aí eu não sei nem se foi certeiro mesmo ou se foi um deslize e aconteceu. Quando ele fala que ele emitiu o ato e a chefia reviu o que eu estou fazendo, o ato administrativo, o poder público, ele tem a possibilidade de rever os seus atos? Sim. Tem. O autocontrole, né? Sim. Autotutela. Meio ponto pro João. Entendeu? Então, vocês perceberam que quando vocês vão analisando os pontos, vocês conseguem fazer a distinção? Se você, como funcionário público, vocês sabiam que vocês têm algumas regalias, por exemplo, quando vocês vão fazer um financiamento. Sim. Você é servidor público, estou comprando uma casa, é um ato administrativo? Não. Mas é um servidor público. Porém, ele tem, por ele ser servidor público, Ele tem regalia, mas isso não quer dizer que ele está exercendo as suas funções. Qual a regalia disso aqui? Maior facilidade. financiamento, taxa menor, você tem taxa menor, a comprovação do crédito acaba ficando mais flexível. Gente, voltando aqui. Então, vocês entenderam como é importante você analisar o enunciado? A partir do momento que você analisa, você tira os pontos principais. Nessa aqui, eu vou até dar um spoiler da aula que vem. Olha aqui, poder hierárquico, sendo exercido. Entenderam? Mas legal, vocês estão de parabéns. Vamos aos... Olha, ele falou que já é. Já... Tá bom, já é. Por quê? Já é?
quero nada. Vai, agora eu vou trocar. Por que aquele ato, parecer técnico emitido pelo João, se enquadra como ato administrativo? E aí eu vou até dar uma relaxada para vocês antes. Vocês sabiam que há muito tempo atrás, o exame da OAB tinha uma fase oral? Vocês acham que é difícil hoje? Tinha a prova oral. Chegou a fazer assim? Não, você tá querendo me lascar, né? Porra, acho que é só o Guido fez, né? O Guido fez oral, certo? Provavelmente, ele é da época da minha sogra. Minha sogra fez oral. Fez oral também. Vamos lá. Eles são da mesma. Gente, por que parecer técnico emitido pelo João se enquadra no conceito de ato administrativo? Por que ele é um ato administrativo? Posso falar, professor? Pode. Porque como parâmetro o princípio da legalidade da administração pública, e ele, como ele estava revestido dessa autoridade, ele emitiu o ato que foi um ato discricionário. Ele estava exercendo a função. Respira. Calma. Muita calma. Vamos lá. O ato administrativo, você tem como consequência os atributos, a classificação. Mas o conceito de ato, que é para vocês fixarem, o que eu preciso para que ele seja efetivamente dado como um ato administrativo? Olha o que a gente estava falando aqui antes. Ele precisa ter a investidura de um ato praticado de forma unilateral. Ninguém está falando unilateral. Para você ter um ato administrativo, necessariamente você tem o quê? Uma manifestação unilateral. De quem? Da administração pública. Você vê a administração pública correndo por aí? Não. Hã? Que medo! Você não vê a administração pública por aí. Então, esse link que você fez do funcionário está perfeito, porque ele está investido em suas funções, ele pratica um ato. Mas para vocês fixarem, vocês têm que entender que é um ato unilateral, praticado pela administração pública, que contém sim certos atributos que geram uma regalia para a administração. Quais são esses atributos? É o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perfeito? Vai, Ari, já te dei a resposta. Já nem vale. Hã? Não é um ato vinculado? Não, essa daí é a 2. Respira de novo. Não, é o conceito do ato administrativo. Vamos lá. Que nervoso. Agora você dá a resposta para ele, ó. Esquece quando eu penso. Em relação aos atributos, né, desse ato. Ai, que atributo! Olha a licença poética. Peraí. Foi falado É a liturgia do curso de Direito. A 1 é o conceito do ato administrativo. Gente, ó, vamos lá, tá na lousa. Como o parecer técnico emitido por João se enquadra no conceito de ato administrativo? O que eu quero saber? Por que o parecer é um ato administrativo? porque ele foi emitido por um funcionário público no exercício de suas funções, do qual ele tem legitimidade para tal ato. Na forma unilateral. O conceito, segundo o nosso livro explica aqui o conceito, é que todas as vezes que o poder público ele é acionado, aquele que tem legitimidade para tal ato, ele deve sim praticar o ato. Então, o João fez a pensar em praticar o ato.
Ele fez a coisa certa em praticar o ato? O ato é só negativo. Ele errou. Ele errou, mas ele não Admitiu, Mas, pode ó, ser. vamos fazer o seguinte. Quando a gente pensa, e aqui, ó, é dica para todo mundo quando for responder prova. Gente, essa matéria não tem prova na faculdade, professor. Eu sei, mas vocês vão ter prova para ela pro resto da vida. Dica quando você vai responder uma pergunta, gente. Prestar atenção no enunciado. Às vezes você vai até responder certo, só que você não está respondendo o que está pedindo. Entendeu? Então não está certo. Eu respondi algo que pode ser A3, A4, não importa. Só que não é o que está sendo solicitado. Vocês sabem como funciona a segunda fase da OAB? Cara crachá. Você pode até responder certo a pergunta. Se você não tiver as palavras-chave da banca, não é considerado. Se você não utilizar o fundamento jurídico adequado, não é considerado. Você perde ponto. Então, olha como é importante, primeiro, vocês já começarem a testar perguntas, as respostas. Todos os exames de prova têm o espelho do que é esperado. E aí vocês vão vendo, sabe como eu passei na segunda fase? Eu peguei todas as provas e você vai vendo, conforme você vai respondendo, que as perguntas se repetem. E aí você começa a entender qual é o norte da banca avaliadora. O que eles realmente precisam, o que eles buscam. Conforme você vai estudando o espelho da prova, você vai pegando isso. Ah, isso serve só para a OAB? Não, isso serve para concurso também. Lembra que eu falei para vocês que vários pontos a gente vai ver aqui? E aí você vai pegar uma prova, a nomenclatura está diferente. E por que essa nomenclatura está diferente? Porque ele utiliza como base um doutrinador diferente. Então vocês conseguem fazer uma análise da banca do concurso que vocês querem seguir. Isso é extremamente importante. Quem é concursado aqui sabe que isso rola. Entende? Então é muito importante. E essa leitura com a atenção do que está sendo pedido é fundamental. E eu não estou nem falando de pegadinha. É simplesmente a leitura. Porque às vezes está perguntando sobre atributo, você vai responder classificação. Tá certo? Não. Legal? Vamos lá. Agora é você, Aline. A classificação do ato administrativo, ele é vinculado ou discricionário? Vinculado. Quer a segunda tentativa? Eu acho que nada. Vinculado? Não, o meu grupo entendeu que é vinculado, a gente errou, é vinculado. Pensamos que é vinculado. Vinculado? Não, gente. Peraí, vamos entender. Vinculado, Nosso discricionário. discricionário. Ó que legal isso aqui. Expõe por que é vinculado. Bom, ele é vinculado justamente por causa dos critérios que estão aqui na primeira questão. É que nós entendemos que foi um funcionário, é um servidor, é que ele foi um servidor, existe as funções, então ele tem a legitimidade, competência para aquilo. Então, baseado nesse critério, foi que nós entendemos que ele é um ato vinculado, que é um ato que o servidor público deveria, ou só ele, né, deveria emitir aquele parecer. Ele Agora me tira uma dúvida. a outra, não. Isso aí é só o enunciado, só. Mas tira uma dúvida para mim. Não, é a segunda, o seu ato vinculado com o discricionário. Me tira uma dúvida, gente. Agora todo mundo. O servidor público, ele pode fazer um ato discricionário? Pode. Pode? Alguém tem dúvida? Tá com carinha de dúvida. Porque discricionário é quando eu tenho opção. Sim, mas, ó, vamos lá.
o administrador, poder público, a pessoa que está exercendo a função da administração pública, ela pode fazer um ato, ela pode praticar um ato discricionário? Sim. Pode. Todo mundo acha que pode? Sim. Então, ó, servidor público. Qual que era o outro fundamento? A legitimidade. Legitimidade. A legitimidade, ela está prevista tanto no ato discricionário como vinculado? Sim. Outra parte ali, não adianta mudar não, agora já foi. Não. Tô brincando, pode falar. Qual que era o outro ponto? Ele tem a resposta que nós exatamente foi esse. Ele tem legitimidade. Tem legitimidade, tem competência para o ato, e é um ato vinculado à sua função. Show. Competência. Não, gente, mas é para aprender, tá, galera? Pelo amor de Deus. Competência. Quem pratica o ato discricionário, ele tem competência para praticar o ato? Sim. E o vinculado? Sim. Ele tem competência? Sim, até porque se ele não tivesse competência, eu tenho uma ilegalidade. Beleza? Então, ele também tem competência. Aí, um ponto que eu vou colocar aqui para vocês. Por que você acha que é discricionário? Por que seu grupo entendeu que é discricionário? Porque ele tá capacitado de exercer uma função pública, né? Ele tem a competência, a legitimidade, né, para poder vincular esse ato. Foi esse respaldo para nós. Não, mas aí é que tá, gente. Vamos entender uma coisinha. Qual a diferença entre vinculado e discricionário? Eu acho que ali está pegando vocês. Tem uma maior liberdade para fazer. É isso que está pegando vocês. Vinculado, ele só pode fazer aquilo que é determinado. Agora, deixa eu perguntar de novo uma coisa para o Paulo. Paulo, quando eu falo de técnica, quando você emite um parecer, o seu parecer, ele é vinculado ou ele é um parecer discricionário? A prática do seu ato, levando em consideração que eu tenho uma aplicação técnica, ou seja, nem todo parecer vai ser igual, nem todo parecer eu tenho a mesma motivação. Quase. E aí? Meu parecer vai ser discricionário, vai ser vinculado à lei. Então, gente, tanto o ato discricionário ou vinculado, ele está vinculado à lei. Sim. Até porque eu não posso, como administração pública, fazer algo que não esteja descrito em lei. Sim. Qual a diferença entre os dois? Discricionário você tem maior liberdade. Para poder vincular a inovação. Limitado Você tem a sua liberdade. Quando eu estou falando de um parecer, o meu parecer vai ter a minha opinião técnica. Eu não estou engessado a ditames legais. Eu vou ter que preencher a competência, a legitimidade, o objeto, eu vou ter que preencher. Mas a minha motivação, ela não está restrita ao que está escrito em lei. Aí vocês querem uma mágica? Todo parecer é discricionário. Isso é sempre regra. Aí pro bloco. Todo parecer é discricionário. Todo parecer ele é discricionário, porque eu tenho a minha motivação. A minha motivação vai com base na minha formação técnica.
Beleza? Gente, vocês entenderam? Sim. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns negocinhos para vocês, uns exercícios sobre poder discricionário e vinculativo. Gente, vocês sabem que não é obrigatório. Faz quem quiser, para vocês realmente irem treinando, porque eu sei que dá uma bugada, entende? Mas é isso que vocês têm que ter em mente. Aqui eu estou colocando o meu parecer, a minha opinião, a minha motivação. Legal? Aí agora o bicho vai pegar. Vai vixe não, porque quando você acertou, você já vai para o terceiro. Quais os atributos que a gente encontra no nosso caso? Já estou até te dando aqui, ó, a colinha para vocês colocarem. Os atributos presentes no parecer técnico são a legalidade, ele foi um parecer legal, ele tem um caráter de exigibilidade. Autoexecutividade? Não, exigibilidade. Teve também um caráter de imperatividade. E tipicidade. Confere, Thaís, é isso? Aí. Faltou o point? Eu tenho que ajudar, né? São universitários aí. Aí, então vamos lá, deixa eu colocar aqui. A turma 1 e a turma 2. Ó, turma, vamos lá. Imperatividade, teve? Autoexecutoriedade. Teve também, né? Teve. Presunção de veracidade. Teve. Presunção de legitimidade. Também. Tipicidade. Também. Coercibilidade. É isso, né, Thaís? A cara do Ari. Nossa, só coercibilidade. Aí, segue seu coração. Convicção vai embora. Convicção já tá na rua já. Imperatividade. Não. Nós tivemos legitimidade e tipicidade. Peraí. Legitimidade. Autoexecutoriedade. Sim. Veracidade. Não. Nós podemos ir, não. A gente não. Legitimidade, tipicidade e autoexecutoriedade. Legitimidade e tipicidade, né? Isso, tem. Coercibilidade. Não. Tá. O veredito agora. Vamos lá. Por que não tem imperatividade? Você tá falando assim, eu pensei diferente. Agora já era. Por causa da questão do poder de império, né? Professor, a gente pensou que era porque não tinha um terceiro na relação. Então, De particular. Então, vamos pensar no seguinte. Paulo. Calma. Paulo é o bicho da goiaba. Paulo não vem mais, Paulo. É a última aula que você vem. Paulo é o bicho da goiaba. É que, na verdade, a gente pode ter dois tipos de parecer, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos voltar lá no caso. Emitiu, considerado... Então, ó, em nenhum momento aqui fala que houve uma solicitação de parecer. Se houvesse uma solicitação de parecer, isso aqui não existiria.
Se tivesse um medo. O que é um ato de império, gente? Um ato de império é impor. Eu imponho uma medida. Ok? Então, analisando aqui, ele, no exercício de suas funções, emitiu um parecer. Ele impôs. Tá? Entenderam? 1-0. 1-0 é ótimo. 4-1. Vai, que vai dar tempo aqui. Que a gente A Amanda tirou Joaquim Paulo. O Paulo. A Adriele. E o Paulo caiu pra lá. Tá vendo? Vamos trocar a Amanda pelo Paulo. Aí, vamos lá. Autoexecutoriedade. Os dois acertaram. Peraí, deixa eu fazer do Bonité. Minha mãe mandou eu escolher esse Esse é o outro, a gente explicou esse. Como eu sou Qual tirou? Você foi aclamado. Você foi aclamado. Vou passar a bola. Ah, não. Thaís, quer falar? Pode declamar. Gente, mas só vamos, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Ó, autoexecutoriedade. O que vocês entendem sobre autoexecutoriedade? Thaís, bora. Logo eu, ele é independente, o próprio ato em si parecer. Por exemplo, é um ato administrativo constitutivo. O meu parecer é aquilo e pronto, e era o outro. Eu não preciso de autorização de outro órgão para que ele seja expedido. Eu não preciso solicitar a autorização para a realização do meu parecer. Ok? Show? Tudo bem? Tá. Presunção de veracidade. Por que ela existiu? Ela existiu porque, de acordo com o parecer dele, foi um ato, né? E passava esse caráter de veracidade, lícito. Gente, vamos pensar o seguinte. Alice, por que ele não tem presunção de veracidade? Eu anotei que a professora falou assim, que na questão das alegações de veracidade, nós temos as certidões, os atestados, as declarações ou quaisquer informações prestadas. Nós entendemos que não houve uma informação prestada. Não foi algo solicitado por um terceiro. Vamos pensar o seguinte, gente. Todo e qualquer ato praticado pela administração pública presume-se verídico? Sim. Esse dilema tem gente que Não, gente, essa lei de um. Não, por que é um outro? Quando você coloca, ele não é sinônimo. Ele não é. É um ou outro. Por isso que eu coloquei um embaixo do outro. Porque no caderno de vocês, ele está do lado. Então, mas tem como ser um ou outro? Então, por isso que eu estou falando para vocês Não, colocarem eu essa fiz a pergunta observação. errada. Tem como não ser um deles? Tem. ser um e não ser o outro. É verdade, é ilegal. Verdade. Todo ato administrativo praticado presume-se verídico. Então, isso aqui sempre vai ter. A A legitimidade de acordo com o que é determinado em lei. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu vou saber se a pessoa tem legitimidade para editar um ato? Eu vou ter que ver a lei. A veracidade por si só, todo ato que é praticado pela administração, ela produz veracidade. Até quando? Até que você apresente uma prova contra a sua inveracidade. Entenderam?
Então, você pensou em ato administrativo, ele tem o pressuposto de veracidade. Oi? Então, eu vou fazer e vou colocar lá no plano. Prometo que até o final de semana, tá? Você entendeu o plano? Não, vou tirar o plano. O plano é humilhação. Mas vocês entenderam? Vocês entenderam? Por isso que eu coloquei risca ou, tá, gente? Risca lá na apostila, porque vai confundir vocês. Você tem todos esses atributos. Porque quando você coloca veracidade ou legitimidade, você subentende se quer um ou outro. Não é um ou outro, você tem os dois. Então, você tem a presunção de veracidade e você tem a presunção de legitimidade. São coisas distintas. Tá bom? A gente pode caçar essa questão? Não. Legitimidade. Vocês dois acertaram. O enunciado, ele não trouxe maiores informações se ele tinha competência ou não para exercer esse ato. Então, presume-se aqui que você tem a legitimidade para a edição desse ato. Tá bom? Aqui, tipicidade. O que é tipicidade? Vai aí, para você se redimir dos erros. O princípio da tipicidade é aquilo que está em lei. Exatamente. Então, ele pode fazer parecer técnico a previsão legal da possibilidade do ato administrativo ser um parecer técnico? Sim. Então, ele contém tipicidade. E aí, me explica uma coisa. O que é coercibilidade? É uma coisa forçada, coercitiva. Não é um ato que foi imposto. Coercibilidade, em verdade, é o quê? Aplicação de multas. Como que eu vou aplicar essa multa? Porque eu tenho um atributo de coercibilidade. É através da força que eu posso compelir o administrado de fazer o que eu quero como administração pública. Beleza? Aula que vem, a gente vai falar sobre poder de polícia. O que é o poder de polícia? Esse cara vai tudo bom. Beleza? Beleza, professor. Então vamos correr, porque assim, ó, já tá dando horário. Um prazer, meu amigo. Marca aí, ó. 5 horas da tarde, nós vamos entrar no espacial. Item 4. Essa você não fez? Não, meu grupo fez. Então vamos lá, gente. Já ganhou? Thaís, quer lembrar? Thaís, vê lá que você tem. Thaís, né? Deixa eu passar você. Ó, o que eu quero que vocês me expliquem? Eu quero o cabo penoso. Como que lembra o quadrinho? Lembra, dá uma segurada. Ó, vamos lembrar o quadrinho que eu fiz aqui sobre anulação, invalidação / revogação, certo? Então, quando eu falo que um ato sofreu uma anulação, eu estou falando que ele está derivado de ilegalidade. Perfeito. Ó, vocês estavam com cara de pânico, mas vocês gravaram a aula de ontem, né? Os atributos, vocês cagaram para eles. Eu vou falar para vocês, viu? Ó, então eu estou falando do quê? De uma ilegalidade. Essa ilegalidade, ela pode ser realizada pela própria administração pública? Sim. E se eu pego um parecer, fico fula da vida com um parecer e entro com uma ação judicial? O Poder Judiciário pode rever? Levando em consideração que é um ato discricionário? Pode. Você provocar. Você provocou o judiciário. Mas só por causa disso? Não. Você achou que era isso. Oi? Porque a partir do momento em que eu coloco qual é a minha motivação
o meu parecer fica vinculado a respeito dessa motivação. E se eu tenho uma contradição entre a minha motivação e o meu parecer, eu tenho o quê? Uma ilegalidade. Então, por mais que você esteja fazendo um controle do ato discricionário, a partir do momento em que ele se torna vinculado pelo que eu coloco nele, eu posso ter o controle pelo Poder Judiciário. Ok? Uma outra observação que eu achei legal. A administração pública, ela pode fazer de ofício? Pode. Poder Judiciário. Poder Judiciário pode? De ofício pode. Judiciário? Não. De ofício não. Na anulação, sim. Judiciário, ele estaria. Não, peraí. Eu acho que você está confundindo quando a gente falou de direito civil. Nulidade e anulidade. Lembra que a gente comentou que eu perguntei se vocês tiveram aula disso? Eu lembro e disse essa aula. Então, por quê? O que é importante a gente entender? Nós temos dois tipos de vícios previstos no direito civil. E aí é só o link com o direito civil, tá, gente? Não é aplicado aqui. Por que é o link? Quando eu tenho um ato nulo, o juiz de ofício, se ele constata isso no processo, ele pode se pronunciar de ofício. Só que eu já tenho um processo em andamento em que eu provoquei. Entendeu? Agora, se eu tenho um erro anulável, é direito disponível. Para o juiz analisar esse direito, eu tenho que apresentar para o juiz. Excelência, temos um erro aqui. E aí ele vai emitir o parecer dele. Puxando para o direito administrativo. Direito administrativo há de se falar em direito disponível? Não. Então, qual é a diferença? Quando eu tenho um direito administrativo, eu estou falando de anulação ou invalidação. Certo. Ok? E aí, nesses casos, eu, como administração pública, eu não preciso ser provocado. O superior hierárquico analisou o parecer emitido, viu que ele era inadequado, em vagas de ilegalidade, porque ele colocou aqui anular, e praticou o ato. Entendeu? Uhum. Então, às vezes, eu vou fazer essas pontes com vocês, por quê? Vocês vão ver essas terminologias em outras matérias e têm significados diferentes. A essência do direito administrativo, direito indisponível. Eu estou falando sobre o interesse da coletividade, em detrimento sempre contra quem? O particular. Pode falar. E se essa chifre como for Então, aí é um outro ponto. Aí é bem novo, tá? Então, aí você vai poder rever esse ato juridicamente falando. Você vai poder provocar, eu sofri uma anulação, essa anulação vai ser revista pelo Poder Judiciário. Entendeu? ou o chefe É mais difícil, mas pode ser também. Tá? Mas, via de regra, se exercer um ato, é muito difícil a administração rever o que foi feito. Porque aí você gera direito contra quem fez o ato, contra a própria administração. Entende? Então, é muito mais difícil. Provavelmente, se você sofre isso aqui, vai virar uma ação judicial. Por exemplo, o processo, o acórdão que tem lá no grupo de vocês, relacionado à dispensa imotivada. Ela foi praticada por um superior hierárquico?
foi? Ela preencheu os requisitos existentes em lei para que esse ato discricionário tivesse todo o respaldo de legalidade? Não. Eu apresento no judiciário e demonstro que não tem um requisito. A motivação, na verdade, ela foi imotivada. Entenderam? E aí o Poder Judiciário pode rever o ato. Gente, vocês estão com uma cara tão triste. E hoje ainda é terça-feira. Estou me sentindo culpada. Oi? Oh, sim. Claro. A situação que a senhora colocou, bem parecida com a questão de como você faz trabalhar e não tivesse uniforme, né? Só a modalidade do ato que é diferente. A modalidade do ato é diferente. Mas você consegue fazer. Mas vocês entenderam como é legal vocês pegarem o ato e você ir destrinchando? É basicamente isso que vocês vão fazer. Mas vocês estão de parabéns, gente, todo mundo. Apesar do Ari, mas tá tudo bem. Olha ali, ó. Atrás da porta. Não, mas é sério, gente. Parabéns. Parabéns. O cara já matou malhando ali. Não existe Você chegou tarde, você tem que chegar mais cedo para ajudar a gente, pessoal. Ganhou um petista agora. Mas beleza, professora. Não, mas você entendeu? Sim. Gente, obrigado, galera do online. Se tiver dúvida, Coloca lá os exercícios. eu vou colocar para vocês. Você corrige e mostra. Isso é na hora. Temos aqui agora um aluno exemplar que chega 8 horas da noite. Gente, alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Obrigada!